Aleluia. Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Pode se assentar, fiquem à vontade. Vamos estar dando continuidade aí no fim dos tempos, né? A panorama da escatologia bíblica, né? E eu creio que esse tema tem sido muito importante para a gente, né? Porque como já tem sido dito aqui, quando a gente sabe o que vai acontecer no final, a nossa caminhada no meio muda, né? Nós nos preparamos diferente, né? E eu estava meditando e pensando a respeito do fim, a respeito de um soldado, né? E eu gostaria que você pensasse um pouquinho comigo. Um soldado, quando ele é alistado no exército e tem uma guerra, ele não vai de qualquer jeito. Esse soldado, ele se prepara para aquela guerra. Ele não vai de qualquer jeito. Um soldado que, em sã consciência, sabendo que haverá uma batalha, ele vai se preparar para essa batalha. E glória a Deus pela palavra de Deus, né, acerca dos fins dos tempos, que vem nos preparar, né, que vem nos alinhar, né, nos fazer caminhar, né, porque vai haver o fim, né, essas coisas que a gente está falando vai acontecer, gente, é Bíblia, é palavra de Deus, né, mas graças a Deus pelo amor de Deus, né, que nós possamos ter temor, né, a respeito de tudo que vai acontecer, mas acima de tudo confiar, né, em Deus, porque Ele vai nos sustentar, Ele tem nos sustentado até aqui, né. E na primeira quarta-feira o pastor teve ministrando acerca da tribulação, né, e aí o pastor antes, na quarta-feira passada, falou sobre o arrebatamento e o tribunal de Cristo, né? E hoje eu quero falar sobre o milênio, né? Hoje a gente vamos estar aprendendo um pouquinho sobre o milênio, né? E antes de mais nada, né, vão ser bastante versículos, bastante palavra. Talvez a gente não consiga ler todos, mas alguns aqui, né, que eu vou citando, você anota, né, medita em casa, porque é muito bom a igreja saber do que está sendo falado, ler a palavra, meditar, estudar, né? Então eu não vou conseguir ler todos, mas aqui os essenciais aqui eu vou estar lendo, né? A gente vai estar abrindo junto, vamos estar lendo, e vai passar aqui o slide daí, né, para você estar acompanhando ali também a leitura, tá bem? Então vamos lá, né? Cronologicamente, os eventos futuros, segundo a visão pós-tribulacionista, né? Primeiro é a tribulação, arrebatamento, tribunal de Cristo, e agora a gente chega no milênio, né? Agora a gente vai aprender um pouco do milênio, né? E antes de mais nada, a gente de começar, nas escrituras, né, nós não vamos encontrar a palavra milênio, né? Mas, porque milênio é uma doutrina bíblica, é um conceito teológico que se deriva de várias passagens, né? E eu gostaria que você abrisse lá Isaías 2 comigo, né? A gente vamos estar lendo lá Isaías 2, né, que é o primeiro versículo aí, que eu quero estar meditando, né, fazendo a gente estar lendo, para a gente poder ter aí a base, né? Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, aqui, capítulo 2, do 2 ao 4, Isaías capítulo 2, do 2 ao 4, amém? Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido, como o principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Muitos povos virão exclamando: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos, e assim andemos nas suas veredas. Com efeito, de Sião se irá a Torá, a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e solverá as contendas de muitos povos, e converterão suas espadas em lâminas de arado, e suas lanças em foice. Uma nação não mais se levantará a sua espada contra outra nação, nem será necessário que se preparem para as batalhas. Então aqui a gente vai ver a glória futura do povo de Deus, né? Aqui Isaías está falando um pouco acerca, né, desses fins dos tempos, né? Ele está falando que naquele final, né, haverá o estabelecimento, né, do reinado de Cristo aqui na terra, né?
E hoje eu quero falar aqui um pouquinho a respeito do milênio, né? Que o milênio aí, segundo a cronologia, né? Primeiro vem ali a tribulação, né? Arrebatamento, o tribunal de Cristo, e aí chegamos aqui no milênio, né? Assim como outros termos teológicos, a palavra milênio vem do latim. Ela vem do latim. Consegue mudar lá, Mateus, por favor? Obrigado. Mais um. Aí. Volta um. Tá, não vai estar aqui, mas eu vou por aqui. Vem do latim que significa mille, que é 1000. E na palavra grega, para milênio, vem de chilias, que significa 1000. E anos, que significa ano. Então, a gente consegue entender que milênio significa simplesmente 1000 anos. Né? O milênio será um tempo de restauração de todas as coisas. Portanto, é natural que vários eventos contribuam para que isso aconteça. Então, né, no latim ali significa mille, que é 1000, né, no grego significa chilias, que significa 1000, e anos, que significa ano. Né? Então, a gente consegue entender que o milênio é 1000 anos. Né? E nesse tempo de milênio, haverá restauração. E é normal, quando há uma restauração de algo, vários fenômenos aconteçam para que haja essa restauração. E hoje eu quero falar acerca desses principais eventos futuros que vai acontecer, né, que antecede aí, que vai nos dizer aí a chegada do milênio, né? Então a gente vai estar meditando, a gente vai estar lendo aqui a palavra do Senhor. E gente, eu gostaria de total atenção, né, porque hoje é um mais ensino, um pouquinho mais ali concentrado, né, e se a gente se perder, a gente acaba perdendo aquilo que é importante da parte de Deus, e eu creio que essa palavra veio para nos alinhar, para nos instruir acerca dos fins dos tempos, amém? E o primeiro, né, ali, evento, né, do milênio, é a prisão de Satanás. E eu gostaria que você abrisse comigo lá em Apocalipse 20, a gente vai estar lendo do 1 ao 3, Apocalipse 20, do 1 ao 3, caso você não consiga abrir, mas esses aqui que eu vou citando aqui, né, é muito importante a gente ler, né? Aleluia, Apocalipse 20, eu vou também ler aqui com vocês, mas antes de eu ler esse capítulo, esses versículos aqui que eu citei, para a gente dar um fundamento, né? Eu li só Isaías 2, capítulo 2, do 2 ao 4, né? Mas quem estiver tomando nota, quiser anotar, ó, Salmos 2, do 6 ao 9, Isaías 11, do 6 ao 9, Isaías 65, do 18 ao 23, Jeremias 31, do 12 ao 14, Ezequiel 34, do 25 ao 29, Daniel 2, 35, Joel 2, 21 e 27, 21 a 27, Amós 9, 13 a 15, Miqueias, do capítulo 4, do 1 ao 7, Sefonias, do capítulo 3, do versículo 9 ao 20, e Apocalipse 20. Então essas são as bases bíblicas, né, que se deriva, né, o milênio, né, essas são as passagens aí, e a gente acabou lendo só Isaías, mas são todas essas passagens aí que vão se derivar, né, Salmos, capítulo 2, do 6 ao 9, Isaías 2, do 2 ao 4, Isaías 11, do 6 ao 9, Isaías 65, 18 a 23, Jeremias 31, do 12 ao 14, Ezequiel 34, 25 a 29, e Daniel 2 e 35, né, Daniel capítulo 2, versículo 35, Joel 2, 21 a 27, capítulo 2, versículo 21 a 27, Amós 9, do 13 ao 15, Miqueias capítulo 4, do 1 ao 7, e Apocalipse 20, e Sefonia capítulo 3, versículo 9 a 20, amém? Então todas essas passagens vão estar falando acerca do milênio. Todos acharam lá Apocalipse 20? Aleluia. Então, observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em suas mãos. Ele prendeu o dragão,
a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde fechou e pôs um selo sobre ele, para que ele não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, aqui nesses versos que a gente leu, a gente vai ver que vai haver a prisão, né, de Satanás. E ali já está acontecendo ali os principais eventos futuros do milênio. Então ali, isso deveria alegrar o nosso coração, né? Pense, né, nesse milênio, Satanás não vai estar ali para fazer as suas maldades, né? Ele vai ser aprisionado, ele vai estar preso, e ele vai ser aprisionado, né? Então o Apocalipse aqui está falando, né, que o anjo, observei o anjo descer do céu, né, com a chave, né? Ele vai prender, né? Ele vai ficar preso ali por 1000 anos, né, no abismo, né? E isso vai ser fenomenal, né? Coisas futuras, né, que vai acontecer no futuro, eventos, né, do milênio, né? A prisão de Satanás, né? E hoje isso deveria alegrar o nosso coração, né? Não é acerca de ter medo do milênio, não é acerca de ter medo das coisas vindouras, mas é saber que Deus está cuidando de todas as coisas, saber que Deus tem provisão, né? Satanás vai estar preso, né? E se Satanás, que é o pai da mentira, que é aquele que faz as maldades, vai estar preso, né? Como que vai ser esse milênio, né? Eu acredito que vai ter paz, vai ter, né, coisas boas, né? Vai ser maravilhoso, né? Então, primeiro ali acontece, né, a prisão de Satanás, né? Mas ali também Apocalipse vai deixar claro, né, que por um breve, né, depois que passa esse tempo, ele vai ser solto, né? Ali que passa esse milênio ali, né? Um breve curto, ele vai ser solto, né? E aí, o próximo ponto que eu gostaria de falar, né, que no milênio a gente precisa entender que o reino de Cristo vai ser estabelecido na terra, né? O reino de Cristo, ele vai ser estabelecido, né? Então o primeiro ponto é a prisão de Satanás, e o segundo ponto é o reino de Cristo vai ser estabelecido na terra. Apocalipse 5, 9 a 10. Eu gostaria que todo mundo abrisse lá Apocalipse, né? Quem não conseguir abrir tem aqui no telão, né, o slide. Apocalipse 5, a gente vai estar lendo do 9 ao 10. Deixa eu abrir aqui também, porque eu quero acompanhar. Isso aqui é muito importante. Apocalipse 5, do 9 ao 10. Apocalipse 5, 9 e 10. Aleluia. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra, né? Aqui vai falar sobre Jesus, né? Ali, né? Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, né? Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, né? Quem comprou pelo sangue foi Jesus, né? Então, está falando do reino de Cristo ser estabelecido. Eu achei muito interessante porque o Jonathan pregou acerca, né, de estabelecer o reino aqui domingo, né? E o que tem sido estabelecido no nosso coração nesses dias, né? Aqui está falando do milênio, e aqui está falando já que o reino de Cristo vai ser estabelecido na terra, né? O reino de Cristo vai ser estabelecido. Mas hoje, né, como nós estamos caminhando, o que tem sido estabelecido nos nossos corações, né? O que tem sido estabelecido nos nossos corações diante da nossa caminhada, né? Ali está falando de algo futuro, né? O reino de Cristo vai ser estabelecido na terra, né? E isso deveria alegrar o nosso coração, né? Porque já não vai estar mais sobre o domínio, né, de Satanás ali, né? Ele não vai mais estar fazendo as maldades, né? Vai ser Cristo, né? Vai estar estabelecendo o seu reinado, né? E isso me fez lembrar um pouco também da promessa, né, que Deus fez para Davi, né?
que da linhagem dele, né, chegaria um tempo que o rei reinaria para sempre, né, e está apontando para Jesus, né, que o reino dele será para sempre, o reino dele será eternamente, né, isso deveria mexer com a gente, né, como está sendo estabelecido o reino de Cristo em nós hoje, e como está sendo estabelecido o reino de Cristo a partir de nós, a partir da nossa vida, né, porque isso é importante, gente, porque como eu falei no começo, quando a gente sabe do final, como vai acontecer, a gente se prepara, a gente permite o reino de Deus ser estabelecido em nós, né? Aqui vai ser estabelecido, né? E como nós estamos em relação a isso, né? De saber que o reino de Cristo vai ser estabelecido. Talvez, hoje eu estava pensando, muitas pessoas estão falando, nossa, né, o reino de Cristo vai ser estabelecido, mas eu vou perder tanta coisa, eu queria fazer mais coisa. Talvez, sabe que é algo que vai acontecer, né, muitas passagens, né, derivam, né, do milênio, né, que vão ser 1000 anos, né, e Satanás vai estar preso, né, e o reino de Cristo vai começar a estabelecer na terra. Né? Então a gente precisa entender que nesse período aí de milênio, né, Satanás vai estar preso, mas depois, ali um pouquinho para frente, ele vai ser solto, né, para tentar enganar, né, as nações, né? Só que aí depois disso, né, vem a ira de Deus ali, né, e acaba com tudo ali, né, daí ele aí é condenado eternamente, né? Aí um pouquinho mais para frente a gente vai falar um pouquinho disso. Né, mas então isso deveria gerar um pouco de alegria no nosso coração, né? A gente saber do final, mas a gente saber o que vai acontecer no final, né? O reino de Cristo vai ser estabelecido na terra, né? Então a gente precisa entender, né? E olha que legal, né? Eles cantavam uma nova canção, dizendo, né? Isso me fez pensar, né, acerca do Tu és santo, né? Eles estão cantando uma nova canção, né? Vai ser uma canção diferente, né? Tu és digno, né, de abrir o livro, porque comprou com sangue, né? Jesus pagou com sangue, então, né, ele tem, né, esse poder, né? Ele vai prender, né? Então a gente precisa entender, né? E nós reinaremos sobre a terra, né? Então nesse milênio, né, haverá ali o arrebatamento, né? Primeiramente a tribulação, o arrebatamento, e aí o tribunal de Cristo, e aí acredito que a ressurreição dos salvos, e aí o milênio. Então ali eu acredito que nós vamos estar, né, uma promessa de nós estarmos nesse milênio ali, reinando com Cristo, né, estamos com Cristo, estando com Cristo, né. E aí o terceiro ponto, né, talvez hoje não tenha aquela paz, né, que a gente desejaríamos na terra, né, uma paz, né, talvez para o mundo, mas para quem vive em Deus há uma paz, mas no milênio haverá um período de paz em toda a terra, né? Esse é o terceiro ponto, né? Quando estiver ali próximo do milênio, ali no milênio, haverá uma paz, um período de paz em toda a terra, né? Então, e está lá em Zacarias 9 e 10, Zacarias capítulo 9, versículo 10, né, o período de paz em toda a terra. Vai ser bastante versículo, gente, a gente vai caminhar muito aqui na palavra, né, Zacarias 9 e 10, Zacarias 9 e 10, Zacarias 9 e 10, amém? Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão todos quebrados, e ele anunciará Shalom, paz e prosperidade às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio, o Eufrates, até as extremidades da terra. Então, né, Zacarias aqui está falando acerca, né, de um período de paz, né? Ele está falando aqui, né, que os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, né, serão destruídos, né, e os arcos de batalha serão quebrados, né, e o domínio, né, e ele anunciará Shalom, né, paz, prosperidade às nações, e o seu domínio se estenderá. Então está falando desse período que se estenderá de mar a mar, sobre toda a terra. Esse período de paz, esse período de paz é sobre toda a terra, sabe, não haverá ali conflitos, sabe. Zacarias está falando que os arcos se quebrarão,
os cavalos, as carruagens serão destruídas, e ele, né, falará Shalom, paz e prosperidade, né? E o seu domínio, né, estenderá de mar a mar, desde o rio Eufrate até as suas extremidades, né? Então, e o versículo 11 vai falar: quando a ti, por causa do sangue da minha aliança, contigo haverei de libertar os teus cativos de um poço sem água, né? Então, esse momento haverá um período de paz. Sabe, queridos, eu não sei se isso alegra o teu coração, sabe, hoje talvez, né, quem não está em Cristo verdadeiramente não vive um período de paz, um tempo de paz, uma vida de paz, mas neste tempo, sabe, a paz, haverá um período de paz na terra. Por quê? Por causa de nós sermos bons? Não, é porque Jesus, sabe, Satanás vai ser preso, o reino de Cristo vai ser estabelecido, não é acerca de nós, não é acerca do reino, é por conta do reino que essa paz, vai haver esse período de paz, né? E aí haverá esse período de paz. E aí o quarto ponto, restauração final de Israel, né? Jeremias 31, do 31 ao 43, Jeremias 31, do 31 ao 43, Jeremias 31, capítulo 31, do 31 ao 43, aleluia, aqui, bora lá, Jeremias 31, capítulo 31, do 31 ao 43, espera todos abrirem. Restauração final de Israel. Então esses são todos, né, aí os principais eventos do milênio, né, o que vai acontecer, né, porque como eu disse lá, né, o milênio significa simplesmente 1000 anos, o milênio será um tempo de restauração. Então o que a gente precisa entender é que nesse tempo haverá restauração da terra, o reino de Cristo será estabelecido, né, um período de paz, e aí também a restauração final de Israel. Jeremias 31, 31 ao 43, dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu o marido divino deles, assevera o Senhor. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a minha comunidade de Israel, passado aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá, minha lei, na mente deles, e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, nos seus corações. Assim serei de fato o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais terá a necessidade de orientar o seu próximo, nem seu irmão, pregando: eis que precisa conhecer quem é o Senhor, porquanto serei conhecido no interior de cada pessoa, desde os mais jovens até os mais idosos, e os mais pobres aos mais ricos, garante o Senhor. Porque eu mesmo lhes perdoarei da malignidade e não me permitirei recordar mais dos seus erros e pecados. Assim fala o Senhor, que estabeleceu o sol para iluminar o dia e determinou a lua e as estrelas tivessem seu brilho, contemplando ainda mais o seu esplendor durante as noites, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é Yahvé, o Eterno dos Exércitos. Somente se essas leis deixarem de estabelecer a ordem do universo e desaparecerem da minha presença, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma grande nação diante da minha pessoa, hoje e sempre. Portanto, assim declara Yahvé: se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei toda a linhagem de Israel, por tudo que eles têm praticado ao longo do tempo, afirma o Senhor. Assim
Eis que estão se aproximados os dias, adverte o Senhor, em que esta cidade será construída para o Senhor, desde a torre de Hananeel até a porta chamada esquina. A corda de medir será estendida diretamente até a colina de Garebe, virará e seguirá em direção a Goa, e toda o vale onde cadáveres e cinzas são lançados, e todos os campos até ribeiros de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, tudo terá consagrado ao Senhor. Nunca mais esta cidade verá guerra sem fim, a destruição e o desespero. Então aqui, né, a gente, para entender, né, esse contexto, né, o Senhor aqui está falando através de Jeremias, né, do pacto que ele fez, né, com os antepassados, né, e como eles não honraram. E aqui o Senhor, através de Jeremias, está falando que naqueles dias, né, haverá uma restauração de Israel, e ele fará um novo pacto. E o que eu acho interessante desse novo pacto, né, porque o antigo pacto era em tábuas, era do lado externo, mas agora esse novo pacto que o Senhor está falando que vai fazer com Israel, com o seu povo, né, com o povo de Deus, é na mente, é no mais íntimo, é no mais profundo do coração, sabe? Uma coisa era eles terem uma aliança do lado de fora, mas hoje nós temos uma aliança do lado de dentro, né? Teremos uma aliança do lado de dentro do nosso coração, já não é mais acerca do lado de fora, não é mais acerca do lado visível de fora, mas aqui, né, está falando que haverá essa restauração de Israel, e essa nova aliança, esse novo pacto do Senhor, será do lado de dentro, né, na mente, no coração. Sabe, quando fala de coração, fala também acerca do nosso espírito, né? Fala das coisas que provém de dentro, né? Do íntimo, sabe? Então, é ali que o Senhor vai restaurar, vai fazer essa nova aliança, sabe? Isso é importante para a gente saber, porque uma aliança só apenas do lado de fora, me mostra aquilo que eu preciso fazer, só fazer, mas uma aliança estabelecida do lado de dentro me mostra aquilo que eu preciso ser em Deus, me mostra aquilo que eu preciso ser no Senhor, sabe, já não é mais acerca de fazer, mas é eu me tornar em Deus, sabe, e haverá essa restauração, né? Jeremias aqui está, né, profetizando, né, sobre essa nova aliança, né, que o Senhor vai fazer, sabe, e eu acho interessante, né, porque será consagrado e nunca mais essa cidade, né, verá guerra sem fim, né, nunca mais haverá destruição e desespero, sabe, olha o que a palavra, né, que está nos mostrando que vai acontecer nesse milênio, a prisão de Satanás, o reino de Cristo será estabelecido na terra, né, o período de paz em toda a terra, sabe, isso é sobrenatural, gente, já pensou, né, um período de paz, né, tenta imaginar agora, né, sabe, através de Deus a gente tem paz, mas já pensou em toda a terra, uma paz, meu Deus, um lugar tranquilo, né, um lugar de se viver, sabe, e a restauração de Israel, né, então a gente está vendo aqui sobre esses principais eventos, né, futuro que vai acontecer, né, que determina ali o milênio, né, a gente viu ali a tribulação, o pastor pregou, o Anderson falou sobre o arrebatamento, sobre o tribunal de Cristo, né, e agora a gente está vendo aqui sobre o milênio, né, sobre essa paz, sobre a prisão de Satanás, sobre o reino de Cristo ser estabelecido, e é necessário que o reino de Cristo seja estabelecido na terra, né, e vai ser onde, né, ele vai governar, sabe, e a gente precisa entender isso, então vai haver essa restauração, né, não vai haver guerra sem fim, né, não vai haver destruição, né, e desespero, sabe, então são coisas ali que a gente consegue entender que são boas, né, da parte de Deus, né, da parte da palavra, né, são profecias ali, né, promessas, né, da parte de Deus, né, e aí o quinto ponto é posse da terra por parte de Israel, né? Haverá ali a posse da terra por parte de Israel. Eu gostaria que você abrisse lá em Ezequiel 20, né? A gente vai estar lendo lá do 42 ao 44, Ezequiel, ai, Jesus é bom, Ezequiel 20, do 42 ao 44,
Tá dando para conseguir entender, gente? Estou indo bem devagar, assim, que é um tema assim que eu também estou aprendendo, eu também ali estou aprendendo e é tão lindo quando a gente está aprendendo e para ensinar, né? Não é algo que eu ouvi falar, não, eu aprendi ali, eu estava estudando, meditando, né? A gente está aqui, né, aprendendo junto, né? Isso só tem a agregar na nossa caminhada, né? Porque isso vai acontecer, gente, né? São coisas que a palavra tem nos apontado, né? Não é algo que eu estou tirando de mim e falando, não, é algo que a palavra está apontando, né? É algo que a palavra está direcionando que vai acontecer. E é tão lindo, né? Que a palavra está vindo antes, nos alertar, para a gente estar preparado, para a gente estar pronto, né? De tudo que vai acontecer, né? E se alegrar, né? Porque a gente está com Deus, né? Somos filhos, né? Estamos com Ele, né? Vivendo em obediência, né? E temos que se alegrar com tudo que Deus vai fazer, né? Então lá na Ezequiel 20, do 42 ao 44. Assim, pois, entendereis que eu sou o Senhor, quando eu vos fizer entrar na terra de Israel, na terra que jurei aos vossos pais e antepassados, e chegando à terra de Israel, vos lembrais de todos os vossos caminhos e das práticas com as quais vos tendes contaminado, e tereis nojo de vós mesmos, por causa de todas as atitudes malignas que tendes cometidos. Assim compreendereis que eu sou Yahvé, o Senhor, quando eu agir para convosco por amor do meu santo nome, não segundo o vosso procedimento corrupto e abominável, ó casa de Israel. Palavra do Senhor, soberano Deus. Né? Então aqui a gente vê ali um tempo, né, onde, né, o povo de Israel fere o coração de Deus, né, nesse contexto, né, do capítulo 20 de Ezequiel, né, mas mesmo assim o amor de Deus é tão grande, gente, mas tão grande que ele está falando aqui, ó, assim compreendereis que eu sou o Senhor, o versículo 44, quando eu agir para convosco, por amor ao meu santo nome, não porque vosso procedimento foi bom, mas foi corrupto e abominável, sabe? Então aqui, né, Ezequiel está falando ali para o povo começar a entender que é o Senhor que vai fazer, sabe? Não é acerca de nós sermos bons, mas é acerca do Senhor ser perfeito, sabe? Ele vai entregar ali, né, vai ter essa posse da terra, né? O que ele fala ali? Que foi jurado, né, aos pais, né, os antepassados, isso foi juramento, né, promessa de Deus, tudo isso aqui é promessa de Deus, mas cabe o nosso posicionamento como cristão hoje, para tomar posse dessas promessas, sabe, e é o que a gente precisa entender aqui, né, o que ele está falando, comece a olhar os seus caminhos, e vos lembrarei de todos os vossos caminhos, e das práticas com quais vos tendes contaminado, e tereis nojo de vós mesmo, por causa de todas as atitudes malignas que tendes cometido, sabe? Então eu creio que isso é um alerta, sabe? Está falando aqui né, de algo que vai acontecer, né, de algo que vai vir futuramente, né, o povo de Israel vai tomar posse, né, mas está havendo um alerta aqui, né, lembrar dos vossos caminhos, né, como vocês têm procedido, lembrar, e vocês não vão receber porque vocês andaram de bom modo, de boa maneira, não, é porque o amor de Deus, pelo seu santo nome, né, não é segundo o vosso procedimento, porque vocês procedeis corruptamente e abominável, né, e isso é da parte de Deus, é Deus falando através do profeta Ezequiel, né, e como hoje tem sido o nosso procedimento, gente, porque a gente precisa entender que tudo isso que foi falado, tudo isso que foi ensinado, a tribulação, o arrebatamento vai acontecer, sabe, como eu disse, um soldado, quando ele sabe que vai acontecer, ele se prepara, sabe, hoje a gente precisa estar preparado para tudo isso que vai acontecer, sabe, para todos esses acontecimentos, né, essas promessas, né, precisamos estar preparados, e aí, né, o sexto ponto, restabelecimento do trono davídico, 1 Crônicas 17, 10 a 14, reestabelecimento do trono davídico. Aleluia, glória a Deus. São bastante versículos, mas eu creio que são muito importantes para a gente meditar, entender, né, o que Deus
quer da gente, né, que a gente possa entender, né, desses eventos que vão acontecer, né, que estão vindo para o futuro, né, que vão acontecer. 1 Crônicas 17, versículo 10 ao 14. 17, 10 ao 14. Amém? Quem não achou, se quiser acompanhar ali, ó, tá ali, eu sei que é um pouquinho pequeno, mas 1 Crônicas 17, 10 a 14. Durante a época em que constituí juízes sobre o meu povo Israel, agora subjugarei todos os teus inimigos. Além de tudo isso, saibais que eu sou o Senhor, e é que te edificarei uma casa, uma dinastia. Quando os teus dias se completarem na terra, tua vida chegará ao fim, e fores descansar com teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência. Escolherei um dos teus filhos, e eu pessoalmente estabelecerei o reino dele. Assim, ele edificará uma casa para mim, minha pessoa, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu Abba, pai e mestre, e ele será o meu filho. Jamais desviará dele o meu amor, como tive que fazer com Saul. Né? E aqui como eu disse, né, a aliança de Deus com Davi, né, que ele vai falar para Davi lá, né, acerca do reinado, né, que ele vai colocar, né, alguém da descendência dele, né, o seu filho, né, e aí vai chegar um momento que ele vai tomar esse trono e vai reinar para sempre. E eu acredito que isso está apontando para Jesus, porque Ele é o único que vai reinar para sempre, né? É Jesus que vai reinar para todo sempre. Então está falando aqui da aliança, né, de Deus com Davi, né? Então vai haver o reestabelecimento do trono davídico, né? Ali vai haver esse reestabelecimento, né? Jesus vai reestabelecer esse trono, né? Ele vai se assentar ao trono davídico, né? E vai reinar para sempre, né? Então a gente precisa entender, né, que o reino vai ser restabelecido, né? Olha quanta coisa vai acontecer, né? Quanta coisa aí que vai acontecer, né? Esses eventos futuros, né? A prisão de Satanás, o reino de Cristo vai se estabelecer sobre a terra, né? Haverá um período de paz sobre a terra, né? E a gente precisa, né, entender sobre isso, né? A restauração final de Israel, né? Posse da terra, né, por parte de Israel, né, tudo isso é promessa de Deus, tudo isso é algo, né, que Deus tem prometido através da sua palavra, né, para o seu povo, né, e agora o reestabelecimento do trono davídico, né. Então aí também aqui é outra promessa que Deus fez a Davi, né, que da sua linhagem, né, ali haveria um sucessor que reinaria para sempre. E isso está apontando para Jesus, né? E eu creio que Ele vai reinar para todo sempre, amém? Então, e olha que Ele vai falar aqui também, né? E eu serei o seu Abba, pai e mestre, e Ele será o meu filho, e jamais desviará dele o meu amor, como tive que fazer com Saul. Então, ali houve um rei, né? Mas não foi um rei ali que agiu conforme a vontade de Deus, né? Foi um rei que houve ali uma palavra sobre a vida dele, né, de na batalha lá não pegar nada, mas ele foi e pegou as coisas lá que não deveria ter pegado, né, os despojos das batalhas, e ali, né, houve uma desobediência, né, de Saul, né, mas agora ali com o sucessor ali, né, de Davi, né, da sua linhagem, da sua descendência, né, Deus está falando que o seu amor jamais desvirá dele, né, e eu acredito que é por conta da obediência, né, à palavra, por conta da obediência de Jesus, né, na sua vinda aqui na terra, ele obedeceu, né, e então haverá aí o restabelecimento do trono davídico, né? E o sétimo ponto, a plenitude de alegria será a marca característica da era milenar. Sabe, se hoje você não vê uma vida com Deus alegre, mas ali naquele período milenar haverá a plenitude de alegria, né? Será uma marca característica desse tempo de milênio, né? Ali dos 1000 anos, sabe, será a característica de alegria, né? Isso vai estar lá em Isaías 12, do versículo 6 ao 3, eu gostaria que você abrisse também, porque isso é muito importante. Isaías 12, versículo 3 a 6.
Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12, versículo 3 a 6. Aqui. Amém? Com o coração repleto de alegria, tirareis água pura das fontes da salvação. Exclamarei naquele dia: louvai o Senhor, invocai o seu nome, proclamai entre todas as nações e os seus feitos. Fazei saber que o seu nome é excelso, maravilhoso. 3 a 6. Salmodiai, cantai louvores ao Senhor, pois Ele tem realizado obras prodigiosas, seja isto sabido no mundo inteiro. Bradai com júbilo, exultai, ó habitantes de Sião, porque magnífico é o Santo de Israel entre o povo. Né? Então aqui está falando da alegria, né? E o que eu penso da alegria, né? Aqui nesse contexto vai falar no título, Salmo de Ações de Graça, né? Esse tempo de alegria, né? De agradecer, exaltar, glorificar, exaltar a Deus, né? Então haverá aí, né, na plenitude, né, de alegria, será uma marca característica da era milenar, né? Como Isaías está falando, né? Haverá ali, né, pessoas exaltando, né, o nome de Deus, bradando, né, louvando, né? Então será uma marca, né, de característica, né, na era milenar, a alegria, né? Eu não sei como a gente tem vivido hoje, mas a gente precisa se posicionar, porque hoje nós estamos em Deus, vivemos com Deus e precisamos ser cristãos alegres, sabe, cristãos que salmodeiam, que cantam, que exaltam, né, que bradam, sabe. Hoje parece que nós vivemos um tempo onde que parece que Deus precisa estar fazendo sempre algo para a gente agradecer, né, louvar, mas não, sabe, aqui nesse tempo as maravilhas que Deus já fez, eles vão estar agradecendo, louvando, sabe. Então hoje a gente precisa viver, né, de maneira, sabe, de agradecer a Deus, ser grato por tudo que Ele já fez por nós. Se Ele vai fazer as coisas, é vontade dEle, se Ele não fizer, vamos agradecer também, sabe, e isso vai ser uma característica da era milenar, né, e a gente precisa entender, né, a alegria, né, e isso precisa ser algo que a gente precisa estar praticando hoje, né, porque eu penso assim, se a gente não pratica algo hoje, quem dirá lá nos fins dos tempos, né, que vão ser tempos difíceis, né, a tribulação, né, aí aqui na era milenar, né, vai ser já um tempo, né, de paz, né, onde vai haver essa restauração, mas como foi dito no começo, onde há restauração, há fenômenos naturais, há acontecimentos ali que vão precisar acontecer, sabe, e nessa restauração, e a gente precisa entender, né, e o 8º ponto, não haverá mais doenças. Olha que maravilha, né? Haverá alegria, né? Era uma marca de característica, né, da era milenar, e naquele tempo não haverá mais doenças, né? Isaías 35, versículo 4 a 6, Isaías 35, versículo 4 a 6, gente, eu vou perguntar de novo, está dando para compreender? Todos, né, esses eventos, são eventos, gente, que vão aí, né, estar nos mostrando, né, sobre a era milenar, né, no milênio, né. Então a gente precisa entender, né. Então vão contribuir, né, são esses eventos que vão estar contribuindo, né, para essa era milenar, né. E aí o 8º ponto, não haverá doenças. Isaías 35, 4 a 6. Dizei aos corações perturbados, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus vem para vingar-vos, trazendo a recompensa divina. Ele vem para salvar-vos. Então se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos, aleluia, e os ouvidos dos surdos se desobstruirão, né? Serão abertos, né? Eles escutarão. Então os coxos saltará como servo, e a língua do mudo cantará louvores de gratidão e felicidade, porquanto a água jorrará do deserto, e muitos riachos da estepe.
sabe? Olha como é que vai ser top, né, esse tempo, não haverá mais doenças, né, a alegria final de todos os salvos, né, esse é o que eu contexto, né, tá ouvindo? Os olhos se abrirão, né, os cegos enxergarão, os coxos saltarão como cervos, né, a língua, né, será solta, a água, né, jorrará do deserto, né, louvores de gratidão, né, felicidade. Olha como, né, esse tempo será um tempo de que não haverá doenças, porque a palavra está dizendo que será um tempo onde vão ser curados, né, os olhos se abrirão, né, os coxos saltarão, sabe? Então haverá muitos acontecimentos, né, e o que eu acho mais top, né, que é o ponto 9 aqui, ó, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, sabe? Hoje talvez a gente não vive a vontade de Deus por falta de conhecimento da palavra dele, mas aqui na era milenar, né, no tempo do milênio, né, a terra se encherá do conhecimento, sabe? É como se dizer assim, vai transbordar do conhecimento do Senhor, né? Isaías 11:9, né? Isaías 11:9, vamos ler lá. Então não, né, plenitude de alegria será a marca característica da era milenar, não haverá doenças, a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Sabe, para quem aqui o conhecimento de Deus é importante? Para viver, né, para a gente viver hoje, né? O conhecimento de Deus é importante, não é à toa que Oséias vai falar, né, que o meu povo não está perecendo por causa de que não ter as coisas, por não ter um bem, não ter dinheiro, não, meu povo perece por falta do conhecimento da palavra, sabe? Mas nesse tempo, a terra vai se encher, a terra vai se encher do conhecimento de Deus, sabe? Um conhecimento que excede o nosso entendimento, sabe? É um conhecimento que transcende a nossa realidade, o conhecimento da palavra, o conhecimento de Deus. A terra vai se encher, sabe? Eu não sei se isso alegra o teu coração, mas deveria, sabe? Porque não é o conhecimento do Alisson, não é o conhecimento do Jonathan que vai encher a terra, mas é o conhecimento de Deus, é o conhecimento da palavra que vai encher a terra. Isaías 11:9. Isaías 11:9. Ninguém mais fará mal algum, nem haverá destruição em todo o meu santo monte, porquanto toda a terra se encherá do conhecimento de Yahvé, o Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Sabe, é um conhecimento que a gente não consegue nem imaginar. Vai ser um conhecimento que excede o nosso entendimento, sabe? Isso é maravilhoso. O conhecimento do Senhor vai encher a terra. Eu não sei se esses pontos que nós estamos aqui meditando, falando, alegra o teu coração, mas só de Satanás estar preso, isso deveria alegrar, enfervecer o teu coração, sabe? O reino de Cristo vai ser estabelecido na terra, isso deveria mexer com a gente, sabe? O período de paz, gente, meu Deus, restauração de Israel, posse, né, da terra por parte de Israel, reestabelecimento do trono davídico, plenitude de alegria será a marca característica da era milenar, não haverá doenças, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, sabe? Hoje talvez nós perecemos por falta de conhecimento, e não é um conhecimento intelectual, não, é um conhecimento da palavra. Talvez na simplicidade a gente vai conhecer mais, sabe? É algo simples, a gente se colocar à disposição de aprender acerca da palavra, sabe? Sabe, está aprendendo, sabe? Então a terra se encherá de conhecimento. Não sei mais qual ponto que a gente está, mas eu acredito que seja no 10 aí. Haverá longevidade de vida, sabe? Haverá longevidade de vida. Isaías 65, 20. Isaías 65, 20. Sabe, isso é fenomenal. O conhecimento do Senhor, ele é eterno, o conhecimento do Senhor é precioso. A gente precisa dar valor para a palavra. Talvez hoje a gente não tenha dado tanto valor para a palavra quando a gente dá valor para tantas outras coisas, sabe? Eu acho que precisa virar essa chave no nosso coração.
a gente dá valor para o conhecimento da palavra. Eu sei que é muito versículo, mas sabe, isso é palavra de Deus, né? É conhecimento da palavra, isso não vai ser arrancado de nós. Uma das coisas que não é arrancada da nossa vida é o conhecimento, sabe? Hoje a gente pode ter bens, isso pode ser arrancado, a gente pode ter coisas, isso vai ser arrancado, mas algo que o ser humano não perde é o conhecimento. E pense, o conhecimento da palavra, o quanto isso não é precioso para as nossas vidas. Haverá longevidade de vida. Isaías 65:20, nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, nem um idoso que não complete todos os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem pecar somente a partir dos 100 anos será excomungado, se não houver arrependimento. Está vendo? Não haverá mais uma criança que não viverá menos que 100 anos, sabe? Não haverá um idoso que não complete os seus anos de idade. Haverá longevidade de vida, e ainda mais ele vai falar aqui, né? E aquele que pecar, olha lá, que morrer aos 100 anos será jovem. Hoje a gente talvez chega nos 40, e vamos nos 60, a gente já não anda mais como jovem, a gente já não vive mais como jovem, né? E não é falando mal não, gente, mas é uma realidade muitas das vezes hoje, né? A gente vê muitas vezes, claro que também a gente vê o inverso hoje, pessoas aí com 60 anos de idade vivendo mais vigoroso do que os jovens de hoje em dia, né? Isso é uma realidade hoje, mas olha o que Isaías está falando: nunca mais haverá nela, na terra, uma criança que viva poucos dias, nem um idoso que não complete os seus anos de idade, e quem morrer aos 100 anos de idade será jovem, estará jovem. Imagine, já pensou? Morreu aos 100 anos de idade e está jovem, né? E ali ele vai falar, né, que quem pecar somente a partir dos 100 anos será excomungado, mas ele diz ali, né, se não houver o arrependimento. Então é algo que a gente precisa entender, né? E aqui está falando sobre, né, um novo céu e uma nova terra, né, onde Deus está preparando esse novo céu e nova terra para a gente, mas cabe a gente se posicionar. A gente está aprendendo sobre a tribulação, a gente está aprendendo sobre o arrebatamento, sobre o tribunal, mas como a gente tem se portado a partir do que nós estamos aprendendo. Não é acerca só de ouvir, de estar aqui ouvindo, mas como eu fico quando escuto, sabe, como nós ficamos quando escutamos que Satanás vai ser preso, como nós escutamos que o reino de Cristo será estabelecido na terra, como nós escutamos que a alegria, a plenitude, é o completo, a plenitude da alegria será a marca característica do milênio, sabe, não haverá mais doença, sabe, isso deveria alegrar o nosso coração, sabe, e aí no final do milênio, haverá uma rebelião por Satanás contra Cristo e o seu reino, como predito em Apocalipse 27:10. Vamos ler lá, gente? Apocalipse 27:10. A gente já está chegando no final. Falta só mais alguns versículos. A gente já está chegando no final. Apocalipse 20, do 7 ao 10. Apocalipse 20, do 7 ao 10. Isso. Do 7 ao 10. Apocalipse 20, do 7 ao 10. Amém? Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra. Então as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Todavia, um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado ao lago de fogo, que arde com enxofre, onde já havia sido confinado a besta e as bestas e os falsos profetas, e eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então aqui está falando, né, da destruição total de Satanás, né?
Depois do milênio, ali Satanás será solto, né? Ele enganará né? Tentará enganar, e eu creio que vai enganar muita gente se não tivermos cuidado, né? E ali haverá ali, né? Tentará juntar para ter uma guerra, mas ali Deus, né? A palavra vai falar que vai descer do céu, não fogo, né? E vai devorar, e aí depois vai lançar o diabo onde é o seu devido lugar, né? No lago do fogo, com enxofre, e ali eles serão atormentados dia e noite, para toda a eternidade, séculos e séculos. Então a gente precisa entender, né? Só para a gente recapitular, né? Ali tudo, né? O que nós falamos, né? A prisão de Satanás, o reino de Cristo será estabelecido na terra, período de paz em toda a terra, restauração final de Israel, posse da terra por parte de Israel, reestabelecimento do trono davídico, plenitude de alegria será a marca característica da era milenar. Não haverá doenças, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, haverá longevidade de vida, sabe? Pensa, gente, né? Como nós estamos andando a partir de agora, a gente está sabendo o que vai acontecer, né? Se são promessas, a palavra está apontando, né? Sobre o milênio, né? Não fala especificamente milênio, mas ali todas aquelas passagens que eu falei lá, Salmos, Isaías, vai apontar, né, para isso, vai estar apontando, e eu recomendo que você lê, medita, sabe? Quem anotou todos esses textos, vai lá, medita, né? Entenda o contexto, né? Eu passei aqui, né? Aquilo que eu entendi, aquilo que Deus ministrou no meu coração, né, sobre isso, né, aquilo que eu entendi e compreendi acerca do milênio, né, e se a gente, é só um panorama, né, é só um panorama, se a gente for, né, passar aqui tudo, né, é muito mais tempo para passar, mas eu acredito que esse pouquinho que a gente entendeu aqui, passou, a gente consegue ter uma noção de como vai ser, né, dessas promessas, do que vai acontecer, e isso deveria gerar alegria, né, porque não é para a gente ter medo do que vai acontecer, do que está por vir, porque só tem medo do que vai acontecer quem não confia em Deus, e ainda mais, só tem medo do que vai acontecer quem não sabe o que vai acontecer, mas hoje a palavra se antecedeu e está nos explicando o que vai acontecer. Hoje é só a gente se posicionar, e entender o que vai acontecer e se posicionar, viver conforme a palavra de Deus, viver conforme a vontade de Deus, obedecer a palavra, né? Então, é tudo essas coisas, né? E a gente precisa entender, então, Satanás vai ser solto, né? vai enganar ali, né, as pessoas, vai ali haver ali uma guerra, né, que não vai acontecer, porque ali o fogo já vai descer, vai destruir tudo, né? Satanás vai para o seu devido lugar, e glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso, ele vai ser destruído totalmente, ali já acabou, né? Ali vai terminar tudo, né? E o diabo que os enganava foi lançado, né, lá no versículo 10, né, de Apocalipse 20, e o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde estão a besta e os falsos profetas. E eu acho interessante, né, porque ele não vai estar sozinho lá, né? Vai estar as bestas e os falsos profetas, né? E o que a gente tem visto hoje, né? Cuidar para que não seja a gente, né? Cuidar para que não seja nós, né? Estar lá junto, né? Porque serão atormentados, né? Dia e noite, para sempre e sempre. Pense, né? Hoje a gente sofre por períodos, né? E já é um sofrimento doloroso, é um sofrimento que talvez muitas vezes a gente não consegue passar sozinho, só pela graça, mas já pensou, né? Esse atormento sempre, para sempre, né? Séculos por séculos, sem parar, dia e noite, né? E aí depois do julgamento de Satanás vem o julgamento dos mortos, né? O incrédulos, conhecido como o julgamento do trono branco, né? E isso vai estar lá em Apocalipse, eu vou ler aqui, né? Se vocês quiserem acompanhar, Apocalipse 20, do 15 ao 11, Apocalipse 20, 11, versículo 11 até o 15, e a gente já está acabando, né? Já estamos chegando no final ali, tem mais só alguns versículos, algumas coisas, e já chegamos no final, amém? Está dando para compreender, gente, né? Todos esses pontos, né, são importantes. Eu sei que é um pouquinho mais cansativo, né? É bastante versículo, é bastante conteúdo, né? Mas eu creio que se a gente absorver, se a gente, né, andar sobre essa palavra, isso aqui para a gente é um conhecimento muito rico, né? Porque hoje a gente vive num tempo que muitas pessoas não conhecem essas coisas, muitas pessoas não dão valor, não conhecem,
Mas graças a Deus, né, por nós estarmos conhecendo, graças a Deus por nós estarmos estudando sobre, né, tendo um panorama, né, mas isso já alegra, né, deveria alegrar o nosso coração para a gente estar tendo conhecimento, né, porque como diz Oséias, né, o meu povo perece por falta de conhecimento. Apocalipse 20, 11 e 15. Em seguida, observei um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas no livro, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e os reis entregaram os mortos que neles haviam, e um por um foi julgado, de acordo com o que tinha feito. Então a morte, os reis foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aqui, né, gente, aqui agora seria o juízo final, né, o estado eterno, mas aqui já é assunto para a próxima quarta-feira, né, o que a gente tinha para aprender hoje era sobre o milênio, sobre todos esses eventos, né, que os principais eventos, né, do milênio, a gente pôde aqui passar, né, um panorama, né, e para a gente relembrar aqui para ficar gravado, porque eu creio que quando a gente repete não é por chatismo, mas é para que fique gravado, né, no nosso coração, muito mais do que entrar nos nossos ouvidos, mas fique gravado no nosso coração, né? Prisão de Satanás, o reino de Cristo será estabelecido, período de paz em toda a terra, restauração final de Israel, posse da terra por parte de Israel, reestabelecimento do trono davídico, plenitude de alegria será a marca característica da era milenar, não haverá doenças, a terra se encherá de conhecimento do Senhor, haverá longevidade de vida. Eu gostaria que a igreja vá se colocando de pé, eu já estou chegando no final, rapidão aqui agora o restante, e o restante ali, né, é o juízo final, depois do julgamento final ali, né, o juízo final, o estado eterno, né, mas aí assunto para a próxima quarta-feira, né, eu recomendo que quem não assistiu ali a primeira ministração, a segunda, assista lá, é bastante conteúdo, é bastante palavra, mas é algo que vai, né, trazer conhecimento rico ao nosso coração, né, e a gente vai estar preparado, né, e aí tem algumas intérpretes, né, de Apocalipse, né, e que estão divididos na forma como aborda o milênio, né, como também ocorre quanto à tribulação, né, que é amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo, né? O amilenismo ensinam que não haverá milênio terrestre com tal significância, ou seja, não ocorrerá de maneira literal. Então, o amilenismo acredita dessa forma, né? Que não haverá o milênio terrestre, né? De forma literal, né? Ele não ocorrerá. E aí o pós-milenismo interpretam o milênio como uma extensão do período atual da igreja. Ensino que o poder do evangelho ganhará o mundo todo para Cristo e a igreja assumirá o controle dos reinos, né? Então eles acreditam que será uma extensão de hoje, né? Onde o evangelho tomará, né, ganhará o mundo para Cristo, né? E ali haverá, né, ali o controle, assumirá o controle todo, né? Mas aí também há o pré-milenismo, que é o nosso caso, né? Acerca da tribulação, a gente é pós, a gente acredita que a igreja vai passar ali pela tribulação, né? E aí no milenismo, a gente crê no pré-milenismo. Por quê? Interpretam as profecias do Antigo e do Novo Testamento de maneira literal, observando se o contexto assim permite. Então não é de maneira de qualquer jeito, não. Analisando a Escritura,
é analisando a palavra de Deus, analisando aqui o que o Antigo e o Novo Testamento vai nos mostrar, de maneira literal, observando se o contexto permite. Então não é eu li um versículo, é assim, não, tem que ver se o contexto vai permitir. Entende que o retorno de Cristo, a ressurreição dos salvos e o tribunal de Cristo serão antes do milênio. No final deste, Satanás será temporariamente solto para enganar as nações, sendo derrotado para sempre. Por fim, virá o grande trono branco, que proferirá a sentença final de todos os habitantes da terra, inaugurando o reino eterno, o novo céu e a nova terra. Então, né, a gente crê no pré-milenismo, né, a palavra, né, gente, analisar a palavra, né, não estou aqui para julgar no que as pessoas acreditam, mas, né, como posicionamento é o pré-milenismo, né, acreditamos aqui na interpretação das profecias da palavra, né, de maneira literal, né, que é algo que vai ocorrer de maneira literal, né, porque o amilenismo acho que não vai ocorrer de maneira literal, né, mas o pré acredita, né, de acordo com a palavra, as profecias, né, de maneira literal, né, observando se o contexto assim permite. Então não é de maneira vaga, né, tenho que observar o contexto, a palavra, as escrituras, amém? Aleluia. Deu para entender, gente? Amém? Dá um aplauso a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que nós possamos, né, a partir dessas semanas, tudo que tem sido ministrado, a gente não só apenas ouvir, né, mas guardar no coração, né, porque são palavras importantes, né, e eu creio que uma igreja que sabe disso, ela se vacina, né, ela se prepara, né. Hoje a gente talvez perde muitas batalhas porque não se prepara. Hoje a gente perde muitas guerras porque não andamos preparados, né? E eu lembro muito quando vai falar em Efésios, né, se eu não me engano, sobre a armadura, né? Não sei se é Efésios que fala sobre a armadura, né? A gente se preparar, se armar mesmo. E a palavra de Deus está vindo para nos armar, está vindo para nos preparar, amém? E que essa palavra possa ecoar no teu coração, né? E que nós possamos vivê-la, né? Praticá-la, entendê-la, né? E que ela possa ser um norte para a nossa caminhada, né? Que a gente possa, né, se talvez, né, não estivéssemos caminhando dessa forma, poder caminhar, né? Amém? Papai, nós te agradecemos, Senhor. Nós queremos te glorificar, Pai.